Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Hoje, 23 de junho de 2021, agradecido a Deus, irmãos, por mais essa oportunidade de podermos aqui compartilhar a palavra de Deus. Quero falar de meu canal no YouTube, PR Santana Barro La Gracia. Amém? Se você quer nos seguir, se inscrever em nosso canal, será de grande bendição. Hoje eu quero falar aqui sobre algo muito importante, que é sobre o bautismo em el Espírito Santo, amém? E o dom de língua, amém? Para mim e minha visão, são duas coisas separadas, amém? Então, se o bautismo com o Espírito Santo, minha visão, que Juan falou, né? Juan falou lá em São Lucas, capítulo 3, versículo 16, que ele que venia depois de ele, era mais poderoso que ele, né, que bautizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, que ele não era digno nem de atar suas sandálias. Então, Juan mostrou a importância e a grandeza que há no batismo com o Espírito Santo, que era superior ao batismo nas águas. Amém? Então, assim, em minha visão, quero começar acá já em 1 de Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 13. Mira cá o que diz: porque por um solo Espírito fuimos todos bautizados. O apóstolo Pablo diz: porque por um solo Espírito fomos todos bautizados em el cuerpo. Esse corpo é a igreja, amém? Se o judeu, o grego, se escravo ou livre, e a todos se nos deu a beber del mesmo Espírito, amém? Então, aqui o apóstolo Pablo está falando que todos fomos bautizados por ele Espírito, não é? Seja judeu, grego, seja escravo ou livre, todos temos o direito. Então, a minha visão é essa: batismo com o Espírito Santo é o selho, como está aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 13. Isso aqui para mim também é o mesmo batismo com o Espírito Santo. Diz assim: em ele também vosotros, havendo oído a palavra de la verdade, el evangelho de vuestra salvação, e havendo creído em ele, fuiste selado com o Espírito Santo de la promessa. Amém? Então, isso aqui para mim, esse acontecimento do batismo com o Espírito Santo, ou do selho do Espírito Santo, sucede quando entregamos nossa vida para Cristo verdadeiramente, não é? Nosso nome é escrito no livro da vida, passamos o processo, na verdade, somos morada. Então, solamente o salvo, a igreja, é morada do Espírito Santo. Isso acontece com o batismo, com a venida do Espírito Santo sobre nossas vidas, amém? Recebemos o batismo quando creemos, amém? Já o dom de língua é como os 9 dones. Eu não vejo diferença. O batismo com o Espírito Santo, eu abro em língua, recebi o dom de língua já há mais de 20 anos, quase 25 anos, amém? E então, quando você recebe um dom de profecia, o dom de discernimento, o dom de fé, o dom de conhecimento, né? Esses dons, eles não são visíveis. Quando você recebe esse dom, nadie mira, nadie sabe, não é? Depois você vai manifestar esse dom. Nem mesmo a pessoa que recebeu esse dom, ele sabe. Mas o dom de língua é o único dom visível e audível, né? Que quando a pessoa recebe o dom de língua, ela começa a falar, não é? E todos veem e escutam a pessoa falando. Então, acá está, para mim, a diferença também do dom. Nós outros pentecostais recebemos mais o dom de língua. Por quê? Porque nós outros buscamos mais, amém? Então, sobre essas duas coisas que eu quero aqui meditar. Então, o apóstolo Pablo diz, né? Porque por um solo Espírito fuimos todos bautizados. Quem? Em um corpo, que é a igreja, né? Depois diz aqui, judeu, seja um judeu ou grego, seja um escravo ou livre, todos se nos deu a beber do mesmo Espírito. Então, que Pablo está falando de um batismo nele Espírito, que para mim é o batismo com ele Espírito Santo, que recebemos quando creemos em Jesus. Isto é o selho de nossa salvação. Solamente a igreja, por isso que João Bautista falou, não é? Que o batismo com água não se acercaria a esse batismo, porque o batismo com água, em água, na verdade, nela água não é garantia de salvação.
né? Mas o batismo com o Espírito Santo é a garantia de quem aceitou Jesus e que tem o selho de Deus, como está lá em Efésios capítulo 1 e versículo 13. Então, assim, para mim, cada pessoa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não, você recebeu o dom de língua, amém? Ou como outros qualquer dones que nós outros temos direito quando creemos, amém? Então, se é sobre esse tema que estou neste dia compartilhando a diferença, tá, do batismo com o Espírito Santo com os dones ou dom de língua. Então, se quando a pessoa habla, eu recebi o batismo com o Espírito Santo porque eu comecei a falar em língua, tá? Então, se a pessoa não, você recebeu o dom de língua. Por quê? Porque buscastes o dom de língua e recebiste. O dom de língua, os dones, não são para todos, como diz o apóstolo Pablo acá em Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 12 e versículo 30, ó. Tiene todo dones de sanidade, hablam todos em língua, interpretam todos, não é? Está falando que os dones não são para todos, mas para aqueles que creem, né? Então, se nós outros pentecostais creemos nos 9 dones, né, que está falando acá o apóstolo Pablo, mas eu somente discordo com a nossa ensinança dos pentecostais, é quando habla que o dom de língua é a evidência do batismo com o Espírito Santo, não é? E em minha visão já não é assim. Então, se batismo com o Espírito Santo é para todos, o selho de Deus, a venida do Espírito Santo sobre nossas vidas, amém? Quando nós outros recebemos a salvação, o nosso nome é escrito no livro da vida, amém? Somos selhados com o batismo do Espírito Santo, amém? E depois, né, buscamos os dones espirituais, e o que mais buscamos é o dom de língua, que é uma bendição, que é o dom que edifica a nós outros mesmos, amém? Então, se o que eu discordo é não podemos casar, esse é bautizado com o Espírito Santo. Por que ele é bautizado? Né? Porque ele abre em língua. Muitas vezes uma pessoa pode ter o dom de profecia e pode não falar em língua, não é? Então, se a pessoa recebeu o dom de língua, ele é bautizado. O que tem o dom de profecia não é bautizado. Por quê? Ou outro que tem o dom de sanidade, mas não é bautizado com o Espírito Santo, mas ele tem o dom de sanidade. Então, ele não abre língua, então ele não é bautizado com o Espírito Santo. Então, se me visão, as pessoas podem ter os dones, não é? E todos temos o batismo, o selho de Deus, totalmente diferente de los dones. Então, em minha visão, o dia que eu recebi, né, que eu pensava que eu recebi o batismo do Espírito Santo, não, eu recebi o dom de língua, amém? Como outro qualquer dom que as pessoas buscam e encontram. Para mim foi num culto muito bendecido, eu me alegrei, abri em línguas, né? Recebi o dom de línguas. Mas quando eu recebi o batismo, o selho de Deus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a pertencer à igreja de Cristo, amém? E meu nome está escrito no livro da vida e passei a ser morada do Espírito Santo. Tudo isso sucede no batismo com o Espírito Santo, que é muito mais, como diz Juan, poderoso e superior ao batismo em las águas, amém? Então, isso aqui é para nossa meditação, irmãos, para aprendermos e crescermos na palavra de Deus. Estou passando aqui a minha visão teológica da Bíblia Sagrada e não consigo ver, né, o dom de língua como a evidência do batismo, amém? Então, como diz o apóstolo Pablo acá, para terminarmos, porque por um solo Espírito fomos todos bautizados, por um Espírito, que é o Espírito Santo, fomos todos bautizados, né? Em um corpo, que é a igreja, seja judeu ou grego, seja escravo ou livre, né? E a todos se nos deu a beber do mesmo Espírito, amém? Então, isso aqui para mim, o apóstolo Paulo está falando sobre o batismo, que quando, independente da nacionalidade, da igreja, da denominação que você participa, mas quando você entregou sua vida para o Senhor Jesus, quando verdadeiramente você aceitou Jesus, você recebeu o batismo, o selho, amém? O batismo para mim é o selho, como está lá em Efésios, do Espírito Santo, dizendo que é propriedade de Deus. Isso é para a igreja exclusivo. Todos
os servos de Deus, têm direito ao batismo e ao selo, né, de Deus. E podemos buscar os dones, o dom de língua, muito importante para nós outros, que edifica a nós outros mesmos, amém? Deus que lhe bendiga, queda com essa palavra, em nome de Jesus.